Boa noite. Se a perseguição não parou a igreja, se os leões não pararam a igreja, se o Coliseu não parou, irmãos, não vai ser uma paralisia facial que vai parar, amém? Não tem como parar. Os irmãos sabem, né? Faz 46 dias que eu desenvolvi uma paralisia facial. Na segunda semana eu já comecei a fazer fisioterapia, mas graças a Deus está melhorando bastante, né? Eu fiquei uns dias em casa, eu estava esses dias lendo o profeta Ezequiel, e tem uma profecia dele que Deus faz com que a língua dele colhe no céu da boca, para ele não profetizar. E a língua só soltava a hora que Deus queria falar. Enquanto era para ele ficar calado, a língua ficava presa. Eu falei, Senhor, o Senhor, durante um tempo, o Senhor travou também minha boca, né? Mas agora, a hora que o Senhor quiser, eu estou pronto, eu posso falar. Eu acho que está dando para entender o que eu estou falando, então, caso vocês tenham dificuldade em entender alguma palavra, pode levantar a mão que eu repito, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou ser bastante breve, irmãos, para não cansar vocês e mais por isso também, né? Porque a dicção ainda não está ainda como eu gostaria, mas já dá para falar e ser compreendido. Eu percebi uma coisa, a gente estava com as meninas dançando aqui, e eu percebi que elas estavam descalças. E eu sei que não é porque elas estão querendo contato com a Mãe Terra, não é nada disso, né? É porque elas estão sem sapatilha mesmo para dançar. Então eu queria também aproveitar essa oportunidade, como pastor dos adolescentes, de pedir que, se você sentiu no coração, né, de ajudar essas meninas, né, para que elas não precisem pisar no chão frio, vocês podem procurar a Júlia. Levanta a mão assim, Júlia. A Michele conversou com a Júlia hoje de tarde, né? E vocês podem falar com ela, que ela vai dizer para vocês como você pode ajudar. Também a roupa dela já está há bastante tempo sendo usada, né? E já está começando a diminuir, algumas já estão crescendo. Então, tem muito jeito de você ajudar. É bonito ver, né, as meninas dançando aqui na frente, não é? E melhor ainda se a gente conseguir dar a elas cada vez melhores condições de exercer o ministério delas. Amém? Então, se você sentir no seu coração, peço que você procure a Júlia para ver como que você pode ajudar com isso, tá bom? Irmãs e irmãos, hoje é um dia bem especial para nós, né? Hoje é dia 7 de setembro. Vocês lembraram, né? Hoje nós comemoramos o quê, dia 7 de setembro? Ah, que bom, todo mundo sabe. No dia 7 de setembro, o príncipe regente, Pedro II, ele proclama a independência do Brasil, né? Ele dá o grito de independência. Aí a gente sempre pensa numa cena, num quadro do Pedro Américo, né? Que tem lá uma imagem bonita do príncipe regente em cima de um cavalo, né? Tá aí, ó. Ah, obrigado, irmã. A irmã melhorou bastante a imagem que eu tinha conseguido, não estava assim, não. Olha lá, uma imagem bonita, né? O futuro imperador com a sua espada ao alto, gritando independência ou morte, à margem do Ipiranga. Há contradições se foi realmente à margem do Ipiranga, aí eu deixo para os historiadores, né? Eu não sou historiador, mas me parece que não foi bem assim, me parece que essa imagem é um pouco de uma jogada de marketing daquela época, né? Que, na verdade, ele estava um pouco mais distante do Ipiranga, não tinha essa multidão em volta, eram poucas pessoas, mas precisava criar uma ideia de realmente independência, uma ideia forte, com um novo governo forte. E aí, Pedro Américo, não sei se nessa época ou depois, ele faz esse quadro que fica muito bonito. E aí, esse acontecimento histórico, ele foi uma jogada bem interessante até da coroa portuguesa, né? Porque o Brasil era colônia de Portugal e depois se tornou sede do Império Português, do Reino de Portugal, mas o rei resolveu voltar para Portugal, deixou aqui seu filho como príncipe regente
E aí ele para atender alguns interesses de algumas pessoas ali da sua época, dos latifundiários, né, ele resolve, então, dar o grito de liberdade e independência de Portugal. Depois, isso causa uma guerra entre os portugueses que moravam aqui no Brasil e os que queriam a independência, até que Portugal depois reconhece a independência do Brasil. Essa independência, ela gerou também um custo. Então, para que o Brasil fosse independente de Portugal, ele precisou também se endividar com a Inglaterra, né? E as coisas vão acontecendo. Eu não estou dizendo que não tenha sido necessário, claro que foi. Né? A partir da independência, outras coisas foram acontecendo. A independência do Brasil depois nos proporcionou também a Lei Áurea, né? A libertação dos escravos, mas essa independência, infelizmente, ela não gerou a liberdade da maioria do povo. Mesmo na independência, metade da população que vivia aqui no Brasil continuou escravizada. A independência do Brasil, ela não diminuiu a desigualdade, ela manteve aquela desigualdade. Porque, afinal de contas, era uma elite que estava no poder, e se o imperador não tivesse ali declarado independência, provavelmente aconteceria uma revolução no Brasil. A independência ia acontecer de qualquer jeito. Se não fosse pela mão do próprio príncipe regente, seria algum grupo insatisfeito que ia causar uma rebelião, né, no caso, ia causar uma revolução, e aí seria muito pior, né, porque numa revolução a família imperial seria morta, né, talvez, no mínimo, exilada, e seria muito pior para eles. Então, com a sua prudência, Pedro I, ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou ser independente de Portugal, pelo menos eu mantenho a minha família viva. E foi o que aconteceu. Tanto que o Brasil continua atendendo alguns interesses de Portugal. Depois disso, quando seu pai, o Dom João VI, faleceu, Dom Pedro I seria o próximo rei, ele seria o próximo na sucessão, e ele abdica do poder, ele abdica do reino de Portugal em prol de sua filha, Dona Maria, né? E ele manda sua filha, ainda com 7 anos de idade, lá para Portugal. E aí, só que não dá muito certo, porque o irmão dele, Dom Miguel, tenta usurpar o trono português, e aí ele resolve, então, depois de uns anos, abdicar também daqui do Brasil, em prol do seu filho, Pedro II, que tinha 5 anos de idade, e vai para Portugal para manter o trono da sua filha, Maria. Ou seja, foi proclamada uma independência, mas não foi bem para todos os brasileiros. Foi uma independência que gerou vantagem para um grupo pequeno. Mas repito que é uma data importante, precisamos comemorar, é uma data para a gente pensar na questão do amor à nossa nação, do nosso povo. A gente precisa pensar nisso e valorizar essa data. É importante para nós. Mas também nós precisamos ter a serenidade e saber o que estava por trás disso tudo e também pensar o quanto nós ainda precisamos avançar. Foi bom, foi importante a independência do Brasil, mas e agora o que a gente faz com isso? Daqui para frente, como a gente age como cidadão? Mas, como eu já falei, eu não sou professor de história, não vim dar aula de história para vocês, sei muito pouco de história, eu apenas fiz uma pesquisa rápida e estou aqui compartilhando com vocês para a gente entender uma questão da Bíblia. E eu queria que nós refletíssemos hoje a respeito de uma diferença entre independência e liberdade. Como eu falei para vocês, o Brasil se tornou independente, mas se tornou livre de fato. Nós nos tornamos livres de fato. E eu descobri, né, que independência é não estar sujeito a outro, é romper dependências externas, enquanto liberdade é poder de escolha e de ação. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 8, nós vamos ler do verso 35 ao 36. Amém? Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar pela tela.
João capítulo 8, versos 35 ao 36. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. E a primeira coisa que eu queria pontuar é que existe uma diferença entre o escravo que pensa que é livre. Esse versículo muito famoso, que nós sempre professamos, né? Se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, tem músicas sobre isso. Ele está dentro de um contexto em que Jesus está conversando com alguns judeus que criam nele. No início dessa perícope, está dizendo que os judeus que criam em Jesus. Então, eram pessoas que estavam ali seguindo, não tão de perto, não eram os discípulos, mas eram de alguma maneira também seguidores dele. E Jesus está falando para eles a respeito de liberdade. Jesus está falando para eles a respeito de obedecer aos ensinamentos dele, Jesus. E esses judeus começam a questionar. E eles falam assim, espera aí, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Aí a gente pensa bem como o ser humano é presunçoso, né? A Palestina, ela estava sob domínio romano. O povo não tinha total liberdade. Mesmo os mais ricos, eles estavam sob uma opressão romana ali. E ainda assim, aqueles religiosos não entendiam que eles estavam, não eram escravos, mas que estavam debaixo de uma opressão. E aí é quando Jesus fala para eles, olha, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho sim faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. No verso 34, Jesus fala para esses homens o seguinte, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Se eles não eram escravos do Império Romano, se eles não eram escravos de ninguém, se eles eram homens livres, então Jesus está falando de ser liberto de quê? Jesus está falando de que tipo de escravidão? Ele mesmo explica antes, né, no verso 34, quando ele diz que quem comete pecado é escravo do pecado. É bom a gente lembrar, voltando à questão de independência e liberdade, que a nossa tentativa de independência nos levou a uma certa escravidão. Vocês se recordam da história lá do Éden? Quando a serpente tenta Eva e fala assim, olha só, Deus falou para você que se você comesse desse fruto, você morreria, né? Não é bem assim, não. Você não vai morrer. Acontece que se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. E a mulher olha para aquele fruto, ela pensa, caramba, eu vou ser como Deus. Eu vou saber o bem e o mal. Na verdade, ali, a intenção dela era ser independente do seu Criador. Ela queria ser como o Criador para não ser mais dependente dele. Depois, mais tarde, quando acontece tudo isso, aí ela come, Adão come, a humanidade cai em desgraça por causa do pecado, né? São expulsos de lá do Éden. Deus coloca um querubim ali na frente, um serafim, desculpa, na frente do jardim ali com uma espada de fogo, para que o homem não pudesse voltar ali e comesse da árvore da vida. Mais à frente, os humanos, eles resolvem construir uma torre alta, porque eles queriam chegar até Deus. Olha aí de novo, queriam chegar até Deus. Sabe o que significa isso? Queriam ser independentes de Deus. Eles queriam chegar no mesmo patamar de Deus. Eu quero que você entenda que nós, seres humanos, pecadores, nós estamos sempre buscando uma independência de Deus. Nós estamos sempre buscando uma forma de sermos como Deus. Nós estamos sempre buscando uma forma de não precisarmos de Deus para nada. Talvez você diga assim, que é isso, pastor? Eu dependo muito de Deus, é mesmo? Quando você está na luta, qual é a primeira coisa que você faz antes de orar? Se você vai orar logo, ótimo, amém. Continua assim, meu irmão. Mas normalmente não é bem assim que a gente faz. Primeiro a gente questiona, reclama, tenta resolver sozinho. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu costumo tentar resolver meus problemas sozinho, depois eu vou lembrar, caramba, tem um Deus que resolve tudo. A gente está sempre buscando essa
independência. Alguns judeus que creram em Jesus pensavam que eram livres por serem filhos de Abraão e cidadãos de bem. Esses judeus eram as pessoas boas daquela época, eram os cidadãos de bem, aquelas pessoas que davam seu dízimo na igreja, que cumpriam todos os ritos, que estavam ali todo domingo certinho, participavam do coral, do grupo de dança, pregavam, cantavam, faziam tudo. E eles achavam que isso seria o suficiente. Outros pensavam que a sua ancestralidade, nós somos filhos de Abraão, está tudo certo, então nós temos direito, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Pensavam muitas vezes que sua religiosidade, seu status ou suas ações serviriam de justificativa diante de Deus. Mas o problema é que o pecado, ele capturou a liberdade humana. O pecado, desde lá do Éden, ele faz com que a gente queira ser independente de Deus, mas cada vez mais preso e escravo do próprio pecado. E muitas vezes a escravidão do pecado ela é revelada através das nossas vontades, quando nós procuramos fazer o que nós queremos e não o que Deus manda. Quando nós colocamos a nosso querer como prioridade. Eu não vou fazer isso porque eu não quero. Eu não vou ajudar porque eu não quero. Eu não perdoo porque eu não quero. Quando fazemos assim, significa que a nossa liberdade está sendo capturada pelo pecado. Eu gosto de pensar no exemplo do capitão do mato, já que a gente está falando de história. Durante a escravidão, os senhores, os donos de engenho que tinham escravos, eles contratavam ou ex-escravos, né, escravos libertos, ou então pessoas mais pobres, para irem capturar os escravos fugitivos. E esses homens, que eram chamados capitães do mato, eles iam atrás dos quilombos para tentar recuperar os escravos. E eles muitas vezes maltratavam os escravos, muitas vezes eles se colocavam numa posição como se fossem superiores àqueles escravos, porque não estavam na mesma condição. Eles se consideravam melhores por serem, afinal, capitães do mato. Eram como se fossem caçadores de recompensa. Mas a elite mesmo, quem os contratava, só considerava como uma pessoa qualquer, menos digna do que aquela elite que estava no poder. Ou seja, o capitão do mato, ele fazia a vontade de quem o contratava e era, ao mesmo tempo, rejeitado, ele era, ao mesmo tempo, considerado inferior a essas pessoas que o contratavam e, ainda assim, ele se achava superior aos outros a quem ele ia buscar e, muitas vezes, maltratava. Fazer o que quer pode causar até uma sensação de liberdade, porém pode mascarar a prisão que você está em você mesmo. Eu entendo, gente, que liberdade absoluta é uma ilusão. Se você tentar fazer tudo o que você quer, com certeza, em algum momento, vai dar tudo muito errado na sua vida. Sem contar que, se você tentar fazer tudo o que você quiser, você também vai magoar muitas pessoas, né? Agora, a gente está... Recentemente, um influencer, ele denunciou as questões de abuso, né, de menores na internet, né? Isso causou um grande alvoroço. Tinha pautas lá no Congresso que estavam paradas há muito tempo, e elas entraram na pauta porque comoveu a sociedade. Porque a briga estava sendo de que eu tenho que ter liberdade de postar tudo o que eu quiser, ainda que alguém se ofenda, mas quando me ofende, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que postar tudo o que eu fizer, eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser, mas e quando é contra você? Quando você está ofendendo o outro, está tudo bem, você tem liberdade, mas e quando a ofensa é contra você? A liberdade que muitas vezes você busca, ela pode estar mesmo tentando mascarar a sua prisão no seu ego. E aí, Jesus ele coloca duas situações, né? Ele mostra a questão do escravo e o filho. No verso 35, ele vai dizer, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Isso significa, irmãos, que a religiosidade e o esforço para cumprir os mandamentos, eles podem até te dar uma sensação de estar na casa do Pai. Eles podem até te dar uma sensação de estar em paz com Deus.
Eles podem te ajudar a desfrutar até mesmo das bênçãos do Pai, mas isso é só uma coisa temporária. O próprio Jesus diz isso. O escravo não é membro permanente da família. Somente os filhos e as filhas têm direito à herança. Filhos serão sempre filhos. E os filhos obedecem e dependem de seu pai. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente usa aquele linguajar gospel, né? O evangeliquez, a gente procura ver tudo certinho e acha que está tudo bem. Quantas pessoas estão aqui na casa do Pai, reunidas, parecendo ser igreja, mas não conhecem o Pai? Quantas pessoas se batizam, assumem ministérios, frequentam, mas não conhecem o Pai? Tem um filme que eu gosto muito, chamado Django Livre. Quem já viu Django Livre? Tem uma personagem lá no Django Livre, que é o Stephen. Ele é interpretado pelo Samuel Jackson. Ele é um escravo que vive dentro da casa, e ele é de confiança ali do dono daquelas terras, né? E ele maltrata também os outros escravos. Maltrata, manipula. E muitas vezes nós estamos sendo os Stephens. O Stephen, ele estava lá na casa do patrão, comendo a comida do patrão, mandando nos escravos do seu patrão, mas não tinha direito a herança nenhuma porque não era filho. O que eu quero te dizer essa noite, que o que eu e você precisamos não é só de estar aqui reunido, não é só de buscar uma religiosidade, não é só de buscar ritos. Nós precisamos conhecer o Pai. Você precisa conhecer o Pai. Você precisa ser filho e filha de Deus. Não apenas estar na casa. E é essa a diferença que Jesus nos ensina. Jesus veio ao mundo, ele morreu e ressuscitou para tirar eu e você da escravidão do pecado e te tornar um filho e uma filha de Deus. Jesus não veio ao mundo para fazer de mim e você pessoas religiosas. Jesus não veio ao mundo para fazer de mim e você evangélicos. Jesus não veio ao mundo para fazer de mim e você pastores, missionários, qualquer outra coisa. Jesus veio ao mundo para nos fazer filhos e filhas de Deus. E como que eu posso ser filho e filha de Deus, pastor? Crendo. Só isso? Então é muito fácil, então por que você não faz? Se é tão fácil, por que então você não crê? Por que se é tão fácil, você continua buscando a Deus nas suas forças? Se é tão fácil assim, por que você procura sempre o caminho mais difícil? Tentando se livrar de algo que você não pode se livrar sozinho nem sozinha. Você não pode se libertar do pecado pelo seu esforço. Você não pode se libertar do pecado com a sua força. Você não pode se libertar do pecado pelo seu mérito. Você não pode se libertar dessa escravidão com a sua força. Você precisa de alguém que pagou o preço por você, e esse alguém é Jesus Cristo. O Senhor Jesus já fez todo o trabalho que foi necessário. Ele veio ao mundo, ele se esvaziou da sua glória, ele veio na forma de servo, ele morreu numa cruz por mim e você, e ele ressuscitou no terceiro dia para te dar vida. E eu e você ficamos tentando ser boas pessoas, e não conseguimos. Ele mesmo, o Senhor Jesus, ele vai dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. A santidade cristã não está no seu mérito, no seu esforço, mas sim na sua dependência do Pai. Quanto mais você depender do Senhor, mais santificado você vai sendo. A busca do Senhor não é por esforço próprio, mas sim por dependência. Nós precisamos caminhar na dependência do Senhor. Quem é filho e filha, obedece. Mas não obedece porque é melhor.
Obedece porque entende o preço que foi pago para a sua obediência. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com o irmão a respeito da graça, né? A graça preciosa e a graça barata de Bonhoeffer. Eu gosto muito dessa ideia. Porque a graça barata é o seguinte, Jesus eu estou salvo, está tudo bem, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque a graça foi barata, não me custou nada. De fato, não custa você, mas custou o sangue do Senhor Jesus, custou o sangue do Filho de Deus. A graça sobre a tua vida custou a vida do Senhor Jesus aqui na terra, custou o esvaziamento da glória dele. Custou o Deus se encarnar e se fazer homem como eu e você. Custou o próprio Deus passar pelos mesmos problemas que nós passamos. Passou angústia, fome, sede, desprezo das outras pessoas por amor a mim e a você. Para mim, para você pode ser barato, mas para ele foi muito caro. Por isso que a graça é preciosa. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós entendemos o quanto custou, o quanto foi custoso a ele, o nosso perdão pelos nossos pecados, então nós passamos a buscar ao Senhor com mais intensidade, então nós não queremos mais o pecado, então realmente nós entendemos a liberdade que ele nos dá, e buscamos uma maior santidade, não agora para sermos salvos, mas porque nós entendemos de onde ele nos tirou. A santidade que eu e você precisamos buscar não é para atingirmos um objetivo, como o mundo pensa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus no final vai me perdoar, Deus vai colocar os meus pecados numa balança e no final vai dar tudo certo. Quando Deus coloca os nossos pecados na balança, a balança vai lá embaixo da condenação. Porque Deus é totalmente santo e o menor pecado que eu e você cometemos fere demais a santidade dele. Não tem como ser salvo por mérito, por isso que precisava ser por graça, mas essa graça não é barata, essa graça custou muito caro, e eu e você, como filhos e filhas de Deus, precisamos valorizar essa graça. Essa graça, segundo diz lá em Colossenses, capítulo 1, versos 13 ao 14, fez com que ele nos resgatasse do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Eu quero te dizer essa noite que a sua tentativa de independência de Deus, a sua tentativa de buscar a Deus pelos seus esforços, a sua tentativa de tentar se salvar pelo seu mérito, ela vai fracassar sempre, porque eu e você não somos capazes disso, nós não somos capazes de alcançar a salvação, mas Ele já fez isso por mim e por você, Ele já pagou o preço, e Ele já nos resgatou do poder das trevas, se nós apenas crermos. E crer aqui é confiar inteiramente que Ele é suficiente para a tua salvação. Ele é suficiente para te aproximar de Deus. Ele é suficiente para romper com o que te transformava em inimigo de Deus. Ele é suficiente para te tirar da escravidão do pecado e da condenação. Ele é suficiente para tirar de você esse medo da morte que você tem, esse pavor que você sente, porque você não sabe para onde você vai. Ele é suficiente para te dar a vida eterna. E você precisa crer nisso. Todo o trabalho foi feito. E Deus permite a você hoje tomar uma decisão de seguir a Jesus. Deus te permite hoje tomar uma decisão de abrir mão do seu eu, das suas tentativas de mérito, da sua independência, para que você deixe de ser escravo, escrava do pecado, para se tornar um filho e uma filha de Deus. E herdar a vida eterna que Ele promete, e Ele conquistou para você, de graça. Graça que não foi barata, graça preciosa. E se você já é um filho ou filha de Deus,
eu e você precisamos nos consagrar cada vez mais a Ele. Não mais por medo da morte, do inferno, mas por amor a Ele e por gratidão a tudo que Ele fez por nós. Você percebe a diferença? Que vivamos em liberdade. A verdadeira liberdade que só o Senhor Jesus pode dar. A liberdade do pecado, da morte e da condenação. A liberdade para uma consciência diante de Deus. A liberdade para que nós tenhamos paz com Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele escreve todo o tratado de paz. Deixa a parte dele assinada e entrega para você agora, para que você assine. A sua assinatura é dizer assim: a partir de hoje eu quero seguir Jesus. E tudo mais ele vai fazer. Ele é que vai limpando e transformando a sua vida a cada dia. Você quer isso essa noite? Você entende que estava andando afastado de Deus e a partir de hoje você quer ter uma vida de compromisso com Deus? Você entende que você sozinho não consegue vencer o pecado, mas Ele é forte o suficiente para te sustentar e te limpar? Se você entende isso, se essa palavra fez sentido para você essa noite, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que eu queria orar contigo. Somente se você hoje está tomando a decisão de crer em Jesus para a sua salvação, de crer em Jesus como Senhor e dono da sua vida. Se você quer isso, vem aqui à frente que eu gostaria de orar contigo. Há alguém nesse lugar? Eu quero dizer a você que está em casa, ouvindo essa mensagem é para você também. Que o Senhor complete essa mensagem no seu coração, transforme a sua vida e te torne uma pessoa livre, mas livre para adorar ao Senhor, livre das garras do pecado. Amém?